Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Eu tenho trazido aqui na jornada do marketing, na fotografia, vários conteúdos provocativos, coisas que podem ajudar, né, na jornada de qualquer um que quer viver da fotografia, que na verdade vale para os negócios em geral. Qualquer negócio, aquilo que você quer viver naquele teu segmento, dentro ou fora da fotografia, vai exigir marketing, que é sobre atrair e manter clientes. O grande mestre do marketing mundial, que muita gente fala, ah, não, mas é ultrapassado, né? Sei lá, já tem uma visão meio antiga. Eu não acho. Eu acredito que, na verdade, a sabedoria que ele traz é fascinante, que é o Philip Kotler, considerado o guru do marketing mundial, o pai do marketing mundial, e ele lançou esse ano o livro Marketing 5.0, que eu recomendo, uma leitura fascinante, mas eu trago aqui um ponto do que ele aborda sobre esse lado do marketing 5.0. O que é marketing 5.0? Envolve tecnologia, tecnologia para a humanidade, como ele traz na própria capa do livro, usar os dados, mas para criar experiências para as pessoas, para tornar, mesmo sendo tecnológico, mais humano, tendo essa preocupação. Mas nem é esse ponto que eu vou abordar tanto aqui. O que eu queria mostrar, que eu achei bem interessante, e acredito que vale a gente dar uma olhada, é o conceito que ele traz no livro de polarização dos mercados. Por que eu trouxe isso aqui? Ficou martelando comigo nos últimos dias, de alguma forma abordar isso aqui. Ele fala da polarização dos trabalhos, da polarização de ideologias, polarização de estilos de vida e polarização de mercados. A verdade é que a gente está vivendo uma sociedade polarizada, dividida. É aqueles que curtem e aqueles que não curtem. Você está de um lado, está do outro. Até se você quiser ficar no meio, você está polarizado com um daqueles que achou que você está no meio. E talvez seja culpa das redes sociais, da tecnologia em si, né? Mas não deixa de ser uma constatação. E esse livro, né, o que o Kotler fez, ele traz o livro, lançando ele em plena pandemia. Então, já pensando na pandemia, assim como o meu livro que eu lancei no passado, Marketing Básico para Fotógrafos, também foi encerrado na pandemia, essa publicação ela traz esse pensamento, né? E o que eu achei interessante aqui, no caso da polarização dos empregos, olha só o conceito, né? O número de empregos mais valorizados e bem pagos está crescendo, e o número dos menos valorizados e mal remunerados também. E os empregos do meio estão encolhendo. Olha que interessante, né? Você olha para o mercado não só da fotografia, isso acontece de forma disseminada. Então, os melhores trabalhos mais bem pagos numa faixa, na outra ponta, aqueles mal pagos, e no meio vai encolhendo. Polarização das ideologias, visões de mundo e ideologias polarizadas, como protecionismo, livre circulação, estão levando as pessoas a extremos opostos. E a gente vê até gente se posicionando para atrair pessoas que pensam como elas. Isso é uma posição de mercado, então sei lá, tenho uma posição política e vou atrair clientes com esse perfil político. Também é uma posição, porque a gente vê também uma polarização de ideias, aliás, tão forte, muito mais forte, inclusive, do que todas as outras polarizações, né? Polarização de estilos de vida. Então, tanto o estilo de vida minimalista quanto consumista, eles estão em alta, em paralelo. Pessoas que não querem gastar tanto e pessoas que querem gastar muito. Pessoas que não querem mostrar nada, não querem ostentar, e pessoas que querem mostrar muito, querem ostentar. Então, é interessante, né? Ele fala que os dois, o consumista e o minimalista, estão em ascensão, influenciando o modo como pessoas consomem produtos e serviços. Interessante, né? Aí a polarização dos mercados, que é a parte que nos interessa aqui. Todas as partes são importantes, mas essa interessa mais. O segmento premium, aquele mais alto, né, de alto valor, e de luxo, e o segmento de preço e valor baixo estão crescendo. Então, aqueles que trabalham com preços sofisticados e produtos e linhas de serviços sofisticados estão em alta, e aqueles que trabalham com valores e produtos e serviços bem acessíveis também estão em alta. E o que ele diz? Enquanto o mercado intermediário está encolhendo. Mercado intermediário está exprimido. Aliás, eu já trouxe isso no passado, eu coloquei isso em palestras, já tinha comentado sobre isso, que na fotografia talvez isso tenha acontecido antes, principalmente na fotografia profissional.
você tem os fotógrafos que cobram muito, que estão num patamar, e às vezes eles nem aparecem, viu? Não estão nas redes sociais, eles trabalham para o público deles, têm lá uma clientela de alto nível, que nem quer, às vezes, aparecer, e eles estão nesse mercado. O mercado de luxo cresceu no Brasil. O consumo de carros de luxo esse ano no Brasil aumentou aí da ordem de 20%, pelo menos. Então, tem o mercado aí, né? E esse mercado não é necessariamente o cara que está lá no Instagram falando que arrasa, né? Normalmente, essa pessoa até que tem esse perfil super premium está num patamar de descrição, de ficar mais... Porque o público deles, muitas vezes, também tem esse perfil de descrição, mesmo tendo dinheiro. E aí, o outro lado, o lado daquele que trabalha com um valor super acessível. E essa é uma prática de mercado, ainda mais o nosso, de fotografia. Não sei o que fazer, vou cobrar menos, vou cobrar o menor valor possível, porque é o único diferencial que eu tenho, preço, né? Mas o que interessa aqui, que eu achei interessante, né, nessa parte de polarização de mercado que ele traz, né, ele fala aqui, quem está dizendo isso é o Kotler, maior especialista de marketing do mundo, né, nesse novo livro, Marketing 5.0. Os mercados já não mais consistem em um amplo leque de ofertas. Então, do mais barato ao mais luxuoso. Eles começaram a ficar polarizados entre o extremo inferior e o superior. Ou seja, ficou polarizado entre o mais caro e o mais baratinho. Quem está no meio, olha o que ele coloca aqui, o segmento de valor médio vem desaparecendo à medida que as pessoas optam por produtos mais baratos, sem frescura, ou buscam por ofertas mais caras, premium. Assim, tanto as marcas que estão no topo, quanto as que estão na base, vêm crescendo, ao passo que as do miolo estão sendo expulsas e lutam para manter sua relevância. E isso está acontecendo em várias categorias de produto, do varejo de alimentação, vestuário, serviço de alimentação, companhias aéreas e setor automotivo. E aí ele fala da crise econômica, que isso também, com a pandemia, isso se torna ainda mais forte, porque o comportamento do consumidor sente isso, né? E aí o que ele fala é o seguinte, qual é a alternativa? Para se adaptar a essa tendência entre consumidores que ou vão no muito caro, ou vão no muito barato, aqueles que estão espremidos entre os dois, esses agentes do mercado, sejam eles fotógrafos, negócio de fotografia, qualquer área, na verdade, vão em busca ou da liderança em custo, ou seja, reduzir o máximo possível o custo para poder ter um ganho, ou de uma estratégia de experiência do cliente, oferecer uma experiência, que é uma tendência de marketing fortíssima, experiências, né? Ainda mais depois de ter começado a pandemia. Os provedores de baixo custo focam no valor intrínseco do bem ou serviço. É uma questão, e aí é uma questão de retirar tudo que é supérfluo e reforçar os benefícios principais, convencendo o público, ao mesmo tempo, de que não há perda de qualidade, mesmo pagando menos. Então, você vai ter suas memórias garantidas, seu álbum, uma experiência divertida pelo menor preço possível. E, do outro lado, ele fala aqui da marca Premium, que ela vai dar ênfase ao valor extrínseco da oferta. A ideia é de proporcionar ao cliente uma experiência completa, inovadora, altíssima qualidade, vendas exclusivas, canais e narrativas de luxo, tudo no mesmo pacote. E também tenta aumentar sua participação oferecendo luxo acessível a novos clientes padrão médio, o que os faria gastar um pouco mais. Então veja que até os de luxo tentam atrair com uma oferta mais acessível. Nada impede também aquele que está no patamar mais baixo de fazer a mesma coisa, de tentar atrair um cliente com uma oferta um pouco mais sofisticada para quem tem condições. Bem interessante, né, essa visão toda. E aí a gente vê que o nosso mercado da fotografia, aqueles que estão no meio, o que seria o premium? Um fotógrafo de casamento que cobra 15 mil reais. Está no patamar mais alto, o outro que cobra, sei lá, vamos considerar que ele não está no meio, não tá, talvez seja 5 mil, talvez seja 7 mil, pode ser, está espremido. Aquele que cobra, eu vi gente fazendo aí casamento por 500 reais, ou por até menos, né? Mas vamos colocar aí que o valor mínimo seja 1.500 reais. E aí ele vai atender um público com esse perfil. Aqueles que estão no meio, segundo o Kotler, ficam numa situação em que eles vão ter que decidir. Ou ele vai para um patamar de espremer mais o preço dele para baixo e atender uma outra parcela, ou ele tenta subir. E, obviamente, os agentes que estão nessas posições, já bem colocados, vão tentar segurar de alguma forma.
Então, você veja, é uma situação interessante, porque o que ele diz que a tendência é que quem está no meio vai ter que fazer uma escolha e vai ser impelido a ou subir ou descer. Interessante, né? Eu achei bem interessante para pensar, né? E é um livro desse ano, um livro de pandemia, um livro que fala que uma das razões a gente ver esse movimento tem a ver com as gerações. Então, você tem os baby boomers, né, que são os mais velhos, mais experientes, né, que têm condições financeiras de investir e tudo mais, e que talvez valorizem, por exemplo, essa experiência aí premium. A geração X, aí são aqueles que também estão num patamar de liderança ou que têm uma condição melhor, né, muitas vezes. Ele fala que a geração Y, que são os millennials, que a gente conhece bem, tanto se falou deles, estão no meio dessa história, têm um poder, mas talvez não busquem tanto o luxo e ficam no meio termo. A geração Z, que é o primeiro nativo digital, e aí são já os mais novos, esses não têm um poder de renda tão bom, e a geração alfa, aquela aquela que chega como filhos dos milênios, e que já nasceu numa geração do iPad, né, o que nasce no mesmo ano que chega o iPad, 2010 para cá. Olha que interessante o que ele coloca aqui. Os baby boomers de geração X, eu sou geração X, né? Baby boomers mais velhos. Queremos nos conectar e trabalhar com marcas estabelecidas. Geração X pode também se relacionar com marcas de experiência, que é a mesma coisa dos millennials. E a geração Z também. Mas a geração Z e a geração alfa, que é o futuro, eles querem marcas de experiência, mas principalmente marcas que se engajam. Você pega um exemplo aí de marca que se engaja, que é a bola da vez, assim, não tem como não pensar neles. Duas marcas aqui, mas principalmente TikTok, né? TikTok é o exemplo de marca que se engaja. Instagram poderia até colocar aqui também, mas eu acho que porque nasceu meio que junto também com a geração do iPad, né? Mas são as marcas de engajamento, marcas digitais, né? E é bem interessante a gente olhar para isso. Por quê? Porque essa faixa aqui, geração Z, geração Y, a geração alfa vai influenciar a geração Y, com certeza, essas marcas estão buscando, muito provavelmente, mais na média, marcas mais acessíveis, mas que promovem uma experiência e, principalmente, engajamento. Já no topo aqui dos mais experientes, é o contrário. Vão querer mais o luxo, podem querer experiência também, mas estão mais tendendo para esse lado. E esse conflito todo a gente vê, porque, claro, que alguém da Baby Boomer pode querer também uma coisa mais minimalista, não gastar e ter, de repente, uma relação com uma marca engajada, e da mesma forma, a geração Z que quer lidar com luxo. Mas essa dinâmica mostra os extremos aqui e como que eles estão conectados. Mas o pensamento que me veio, assim, que me fez pensar muito, que sempre vem a notícia de preço, as últimas semanas eu recebi muita coisa de preço baixo, não sei o quê, é que, na verdade, quem está atuando no preço baixo está dentro de uma tendência natural que quando ele começa, ele vai estar ali. E para quem está no meio, que é a maior parte do nosso mercado, assim, muito provavelmente, fica numa pressão. Não consegue subir, também não quer ir para esse lugar do mais barato. Bem desafiador, né? Mas é interessante notar que, segundo o livro do maior especialista de marketing do mundo, quem está no meio vai ser naturalmente pressionado a fazer uma escolha, ou ir para o mais barato, ou ir para o mais caro. Das duas decisões, nenhuma delas é muito simples, nenhuma delas é muito fácil, né? Mas eu achei bem interessante. E aí, aqui, só para te convidar, caso você não tenha ainda visto o plano de marketing 2022 que eu criei, produto digital, colaborativo, está na faixa do acessível. Justamente aqui, eu estou na posição, nessa parte do plano de marketing, na faixa do bem acessível, o valor muito acessível mesmo, e claro que eu tenho também a minha posição da parte sofisticada, cara, com a mentoria, consultoria, que daí o valor é muito mais alto. Mas se você está precisando de ajuda com marketing, quer fazer um plano, aliás, eu estou para fazer um conteúdo em breve para mostrar um estudo lá de fora, de uma universidade, que mostra que quem coloca o plano no papel tem rendimentos maiores, consegue alcançar mais. É interessante, cientificamente comprovado, colocar no papel as coisas, né? E esse plano é assim, você adquire o plano, recebe o programa, faz, tem que preencher, tem que colocar a mão, me manda de volta, tem insights. Vantagens.
Acesso ao livro Marketing Básico para Fotógrafos, de 200 páginas, o e-book. Além disso, o check-up de marketing, para você avaliar como está seu marketing naquele momento. O próprio plano em si, que você vai poder usar de novo, né, que você recebe. E uma novidade é um relatório com 10 tendências de marketing para 2022. Então, quem adquire o plano, bem acessível, recebe todas essas vantagens, né? Então, está aqui as informações, esse é o produto, 10 tendências de marketing na fotografia em 2022, só para quem adquire o plano de marketing 2022. Basicamente é isso. Para você adquirir, é só clicar no link aqui da descrição desse vídeo, ou você pode também, nas notas do episódio, do podcast, caso você esteja ouvindo no podcast. É isso, obrigado, e pense nessa questão do preço. Onde você está? Você está no meio? Está sendo pressionado para baixo? Está sendo pressionado para cima? Às vezes está vendendo muito, precisa subir o preço também, pode ser. Mas é uma questão para se pensar aí. Bem bacana. E recomendo o livro Marketing 5.0 do Kotler, que vale a pena. Ok? É isso, obrigado e até a próxima.